Salve, salve pessoal, tudo bem aí com vocês? Muito bom estar aqui de novo para mais um bate-papo aqui sobre história, sobre cultura, sempre daquele jeito leve, daquele jeito descontraído, do jeito que a história deve ser. Então prepara papel e caneta que a gente vai estar falando hoje sobre 3 temas coringas que vão te dar alusões históricas para qualquer proposta de redação. Eu sou o Prof. Max Dantas, esse aqui é o Oficina da História, a maior e mais completa plataforma de história da internet, trazendo então o conteúdo daquela maneira leve, daquela maneira objetiva, descontraída, do jeito que deve ser a história. A história não tem que ser difícil, não tem que ser enrolada, ela tem que ser direto ao ponto. Então te lembra aí, de dar aquele teu likezinho aqui, de ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades aqui do Oficina da História. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá dos 3 conteúdos coringa que vão te ajudar a mandar muito bem em qualquer proposta de redação. Nosso primeiro ponto aqui é a gente entender que história, estudar história, vai muito mais além do que simplesmente ir bem na prova de história. Quando tu estuda história, tu melhora a tua capacidade argumentativa, tu aumenta a tua capacidade de interpretar questões, tu entende melhor, tu aumenta a tua capacidade de interpretar as propostas de textos de redação, de literatura, de português ou de língua estrangeira. Então, quando tu estiver estudando história, tu tem que deixar assim, o teu olho bem aberto, a tua visão bem aberta, porque é muito mais do que a prova de história. Tu te torna um cidadão mais ativo, tu melhora a tua capacidade argumentativa, tu melhora a tua capacidade de interpretar textos. Então, é bem importante esse estudo da história. Nosso primeiro tópico, nosso primeiro conteúdo que vai te ajudar a melhorar muito o teu texto de redação, porque tu sabe o quanto o uso de alusões históricas ele vai contribuir para que a tua nota aumente na redação do Enem. Então isso é fundamental, isso te dá base, isso te dá vocabulário. Então o primeiro tópico que a gente vai falar é Grécia Antiga. Sim, a civilização grega. Grécia, ela faz parte das civilizações clássicas junto com a civilização romana. E eu e todos vocês que estão aqui batendo esse papo comigo somos frutos dessa civilização ocidental. É importante lembrar que Grécia e Roma compõem as civilizações clássicas porque na antiguidade eles atingiram um maior grau de desenvolvimento no seu conjunto social. A civilização grega e a civilização romana são responsáveis por moldar, por alicerçar, por ser a base da civilização ocidental, da qual nós fizemos parte. Pelo seu alto grau de desenvolvimento social, econômico, cultural, político e, por que não dizer, religioso. Não é à toa que são chamados de clássicos. Repito, pelo seu alto grau de desenvolvimento no seu conjunto social. A civilização grega ela é um tema coringa, ele é um tema assim, meio que arroz de festa, ele está sempre presente nas provas, direta ou indiretamente. Eu sempre falo para os meus alunos, alguns conteúdos tu pode estudar um pouquinho, outro tu estudas mais ou menos, e outro é meio profilático, tem que ser de 6 em 6 horas. É o caso das civilizações clássicas. Quando a gente fala de Grécia Antiga, vem algumas coisas na nossa cabeça que a gente precisa lembrar. A primeira que eu tenho certeza que está vindo na tua cabeça é a democracia. Exato. Então o legado democrático criado pelos gregos foi ultrapassando os tempos e chegou então através da história ao modelo democrático que nós temos em praticamente todo o mundo. Então esse importante legado da civilização grega é um primeiro ponto que tu precisa lembrar para melhorar a tua capacidade argumentativa quando tem uma proposta de redação que fale sobre cidadania, que fale sobre a participação no processo eleitoral, que fale sobre o exercício da cidadania, que fale sobre a prática política. Então é bem importante, estudar já a democracia buscando esse foco. Aqui no Oficina da História, eu já faço isso em sala de aula. Quando eu estou dando aula de civilização grega para os meus alunos, eu já puxo esse gancho, eu já faço essa conexão instantaneamente para ele. Então é bem importante tu ver isso nas tuas aulas de história, ver isso com o teu professor, pergunta para ele, ele tem que te dizer isso. Professor,
Qual é a alusão histórica que esse conteúdo pode me dar? Ele tem que te dar isso, certo? Se tu tiver numa plataforma de história, onde o teu professor não deu um plantão para ti, porque às vezes essas plataformas grandes, eles pegam estagiários para dar plantões, não vai funcionar. Tu precisa que o professor que te dê a aula seja o que vai te atender no plantão. Eu aqui na oficina faço questão de atender os alunos no plantão pessoalmente, porque assim eu consigo acompanhar a evolução e o crescimento deles. Então ele vem, professor, aquela aula tu falou isso, eu já sei o que vai acontecer. O estagiário não vai, certo? Então a galera sempre procura essas plataformas famosonas aí, porque é aquelas que mais aparecem. Cara, esses caras não estão nem aí para ti, eles querem ter o dinheiro, já era. Não há um cuidado com o aluno, o que para mim eu acho um pecado. Essas pessoas deveriam ser presas. Beleza? Então é bem importante na aula tu já puxar essas relações. Aqui é uma dica para tu já ficar ligado e quando estiver revisando o teu conteúdo aqui, né, quando estiver próximo das provas, próximo do Enem, tu já ficar com esse gatilho meio acionado. Beleza? Grécia também a gente fala sobre a questão das mulheres da Grécia, né? A mulher espartana, aquela mulher que é guerreira, aquela mulher que é educada, a mulher ateniense, que em contraponto, né, a grande deusa Atenas é uma mulher que é completamente desvinculada da sociedade, ela é propriedade do pai, depois ela passa a ser propriedade do marido. Os atenienses não consideravam as mulheres aptas à prática da cidadania, elas não são cidadãs. Na verdade, a luta por participação política das mulheres, a luta por cidadania das mulheres, ela é histórica, ela vai aparecer em outros momentos, Revolução Industrial, Revolução Francesa e assim por diante, mas aqui a gente pode falar esse comparativo. Se a proposta de redação falar sobre a mulher conquistando espaço no mercado de trabalho, a diferença de salário entre homens e mulheres que fazem a mesma função, a questão do machismo, a questão do feminismo, a questão de uma construção de uma sociedade, né, mais cidadã. Então tu pode usar esses eventos todos, então isso é bem importante lembrar. Então se a proposta de redação falar sobre política, sobre cidadania ou sobre alguma questão relativa à mulher, é um tema bem importante para ti. Também pode surgir uma proposta de redação que fale sobre a exploração do trabalho infantil. Então aqui tu vai te lembrar da educação espartana, onde a criança era arrancada dos seus pais e tutelada pelo Estado, uma educação violentíssima até a partir dos 7 anos de idade, com o objetivo de formar cidadãos aptos a servir o Estado espartano. Então é bem importante lembrar disso. Também, se a questão falar sobre religião, sobre sincretismo religioso, a gente pode lembrar da mitologia grega. É importante lembrar que a mitologia ela é muito mais do que uma religião. A mitologia é o modus operandi dos gregos. A mitologia é uma religião cívica, ela faz parte do dia a dia, do café da manhã, ao longo do dia até a hora de dormir, até a hora de morrer. Tudo é pautado por essa visão mitológica de mundo. E assim como as religiões modernas, a mitologia ela surge para trazer respostas porque não tinha resposta. Então é bem importante lembrar de todos esses aspectos que eventualmente podem aparecer. Se cair uma proposta, é pouco provável que caia uma proposta sobre alguma guerra, sobre alguma política expansionista, tu pode te lembrar do conflito greco-pérsico, né, quando o mundo persa oriental se choca com o mundo grego ocidental, trazendo uma das guerras mais emblemáticas da nossa história, certo? Então é bem importante lembrar disso, né? Exercício de cidadania, prática política, a posição da mulher na sociedade, a exploração do trabalho infantil, a questão da religião e do sincretismo religioso como um elemento construtor de sociedade, né? Se alguma proposta de redação te falar sobre conhecimento, sobre educação, tu pode lembrar da filosofia, que é, né, aquela busca pelo conhecimento, o afeto pelo saber, que é uma característica marcante da civilização grega. Beleza? Então, ponto aí. Estuda a civilização grega. Quando estiver estudando, já vai botando, pega um post-itzinho, deixa um papelzinho do lado e já vai anotando esses possíveis temas de redação e quais são as alusões que tu pode usar. Tu viu quantas eu abordei aqui só nesse bate-papo contigo. Eu nem pensei muito, eu fui refletindo sobre o tema. Gente, é assim que tem que ser história. Ela tem que ser leve, ela tem que ser objetiva. Tem que ficar fazendo piadinha aí só para agradar as pessoas. Piadinha não te dá nota. Piadinha não faz tu aprender o conteúdo,
certo? O grande problema é que nesse mundo aí desses youtubers fantásticos, né, com soluções mirabolantes, essa galera acaba se entretendo com isso, pois toma pau na prova, não sabe o que aconteceu, certo? A busca por uma solução rápida e fácil leva a gente a isso. Beleza, doutores? Então fomos muito bem aqui no nosso primeiro tópico, que foi a civilização grega. Um segundo tópico é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é aquela revolução que acontece na Inglaterra. Ela acontece em mais ou menos 1750, é caracterizada pela transição do trabalho manufaturado, feito às mãos, para o trabalho maquinofaturado, que passou a ser produzido pelas máquinas. As grandes invenções daquela ocasião foi o motor a vapor e o tear mecânico. E ela é considerada uma das maiores revoluções burguesas, porque essa revolução industrial ela consolida o domínio social da burguesia. Na Inglaterra, a burguesia já comandava a política, desde a Revolução Gloriosa, ela já comandava a economia, adotando o liberalismo econômico, e agora ela passa a moldar a sociedade. Essa revolução industrial ela é um evento claramente datado no tempo e no espaço, mas essa revolução nunca vai acabar, porque sempre vão surgir novas tecnologias que vão mudar a maneira como a gente enxerga o mundo. Hoje nós estamos tendo esse bate-papo aqui, eu estou olhando para uma câmera, vocês estão me olhando através de uma tela, isso é um reflexo da Revolução Industrial. Então ela nunca vai acabar. Sempre vai ter uma nova tecnologia que vai mudar a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se relaciona e assim por diante. Eu não poderia estar tendo esse papo contigo há 20 anos atrás. Não seria possível. 20 anos, e 20 anos nem é tanto tempo assim. Como vai ser a tecnologia de daqui 20 anos? Nossa, é um troço inimaginável, né? E vou tomar um gole do meu café. Vai pensando aí, como seria a tecnologia do futuro? Para nós hoje é uma coisa que talvez beirasse a magia. Eu sempre torço para que a próxima grande invenção seja o teletransporte. Eu adoraria que tivesse uma máquina que me teletransportasse instantaneamente para os lugares. Beleza? A Revolução Industrial, como eu disse, ela pegou o mundo, virou de cabeça para baixo, que deu uma chacoalhada. E ela vai trazer profundas transformações que são sentidas até os dias de hoje. Um primeiro ponto que a gente pode lembrar quando fala em Revolução Industrial para a tua redação é o êxodo rural. Pela primeira vez na história vai ter mais pessoas morando no campo do que na cidade. Morando na cidade do que no campo, êxodo rural. Morando na cidade do que no campo. Porque as pessoas estão indo para a cidade atraídas pela possibilidade de um enriquecimento fácil proposto pelo trabalho nas fábricas. Como não vai ter fábrica para todo mundo, a gente vai assistir um desemprego em massa, violência, criminalidade, falta de saneamento, falta de moradia, o surgimento de bairros operários completamente sem saneamento, o surgimento de submoradias e uma exploração do trabalhador de uma maneira que chega a ser inimaginável para nós, trabalhando 14, 16, 18 horas num único dia com um salário de fome, num lugar completamente insalubre e sem benefício nenhum. Então, olha só, tudo que eu te falei nesse último minutinho aqui já é base argumentativa para uma infinidade de propostas que podem aparecer para ti. Quando fala sobre a evolução do mundo do trabalho, quando se fala sobre novas tecnologias, quando se fala sobre êxodo rural ou sobre êxodo urbano, quando se fala sobre a verticalização das cidades, porque essas cidades elas passam a ser um atrativo, e gente, está acontecendo agora, milhares de pessoas estão saindo do interior dos seus países para ir para grandes centros urbanos. São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, chegou a registrar a chegada de 50 a 60 mil novas pessoas em um único dia, né? Nessa loucura desenfreada em busca por uma melhor condição de vida, porque ninguém abandona a sua vida, a sua história para fazer turismo ou para fazer aventura. As pessoas vão pela necessidade mesmo, atraídas por uma nova possibilidade. A realidade que acontece hoje, de certa forma, estava acontecendo também na Inglaterra, lá do século XVIII, né, 1750, beleza? Uma outra característica também da Revolução Industrial é a exploração em massa do trabalho infantil, um tema também que ainda é bastante debatido, né? Ainda bem que ele é bastante debatido, um tema bastante discutido. Quando a gente fala crianças, a gente fala crianças mesmo, 4, 5 anos de idade. O que acontece é que para nós, que temos uma sociedade altamente
civilizada, a gente não consegue entender como é que a gente vai explorar o trabalho de uma criança. Porque a infância que eu tive, que vocês todos tiveram, né, que a gente está dando para os nossos filhos ou para os nossos sobrinhos, ela é uma coisa relativamente moderna, ela é uma coisa relativamente nova. O amor fraterno, o amor materno pelo filho é uma coisa bem técnica, não é uma coisa, né, filosófica, romântica, é uma coisa bem técnica, certo? O objetivo de controlar, né, a mortalidade infantil com o objetivo de controlar a mortalidade infantil no seio da Revolução Industrial é que surge essa ideia de amor materno. Sim, gente, é bem técnico assim. Até então a criança era tratada como um mini adulto e ela se comportava como tal. Então, se tu vê uma criança hoje fazendo birra num shopping, chorando, ou aquela criança toda arrumadinha, brincando feliz na rua, gente, isso é moderno, isso é uma coisa recente, tá? Então é difícil da gente entender como é que essa exploração acontecia. Há até fenômenos registrados, documentados de famílias que procuravam ter muitos filhos para poder botar eles trabalhando nas fábricas. Então olha tudo que essa grande revolução trouxe. Certo? Então, são uma infinidade de temas que podem aparecer para ti. A consolidação do capitalismo, a exploração da mão de obra do trabalhador, a exploração da mão de obra infantil, o crescimento desordenado das cidades, a falta de saneamento que vai levar a uma infestação de doenças. Oi, estamos numa pandemia, te lembra? Certo? Então esse crescimento desordenado das cidades também é responsável pela proliferação de doenças. Por que a peste negra lá no século XIV foi tão violenta? Porque encontrou uma Europa completamente insalubre e onde as cidades cresciam de maneira completamente vertiginosa. O subemprego, a violência, a exploração sexual de menores. Então nós temos uma infinidade de propostas que podem cair na tua prova, não, que tu pode usar como um argumento para alguma proposta de redação. Muito, muito importante Revolução Industrial. Eu recomendaria que tu estudasse Revolução Industrial de ponta a ponta, também com aquele papelzinho do lado fazendo as conexões. E se ficou alguma dúvida sobre algum tema ou sobre como usar algum tema, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui que eu te respondo. Vamos conversar por ali, gente. Não pode estar junto presencialmente, mas coloca aqui embaixo as tuas dúvidas, que a tua dúvida pode ser de alguém. Então a gente vai criar aqui uma grande comunidade para justamente se ajudar e para poder facilitar, né, essa divulgação, né, desse conhecimento, dessa maneira bem objetiva e bem didática, como eu falei, que a história deve ser. Beleza? Então o nosso primeiro tema abordado então foi a Grécia Antiga, tema fundamental que tu precisa ver. O segundo tema abordado foi, então, a Revolução Industrial. É um tema que eu poderia me debruçar aqui por horas, porque ele tem muitas variantes. Eu diria para ti que a Revolução Industrial ele é o tema fundamental. A Revolução Industrial é o tema que tu poderia responder, olha, sem medo nenhum de errar, tu poderia responder qualquer proposta de redação usando a Revolução Industrial como uma alusão histórica ou como alguma referência. Com certeza. Beleza? Vamos fazer uma brincadeira. Coloca aqui nos comentários aí as propostas de redação e aqui a gente vai conversando. Eu vou colocando ali qual é a alusão histórica e como tu poderia usar isso. O que tu acha? Acho que é um belo desafio, hein? Acho que é um belo desafio, hein? Acho que vai. Então coloca aqui embaixo que a gente vai conversando. E chegamos então no nosso terceiro e último tema, que é a Segunda Guerra Mundial. Esses três conteúdos, Grécia, Revolução Industrial e Segunda Guerra Mundial, são responsáveis por moldar o mundo que nós vivemos hoje. Sim, então esses três conteúdos são muito explorados, ou pelo menos deveriam ser explorados. Até para que tu entenda que tu não está no mundo a passeio e que o mundo que tu vive hoje ele é fruto de uma construção social. E essa construção ela tem como base esses três pilares: Grécia, Revolução Industrial e Segunda Guerra Mundial. Claro que não são os únicos, eu vou ter outros momentos da história, óbvio, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, eu vou ter outros momentos, mas esses três são os principais. Eu diria, né, todo mundo que pensa sobre esse planeta deveria ter a obrigação de saber conversar sobre esses três temas, beleza? A Segunda Guerra Mundial,
Ela é a segunda porque teve uma Primeira Guerra. Ela é fruto da Primeira Guerra Mundial. Ela acontece exatamente na metade do século XX. Ela vai de 1939 a 1945. E ela é marcada por 3 fases distintas. Primeiro, nós vamos ter as sucessivas vitórias do eixo. Essas sucessivas vitórias se devem ao preparo que a Alemanha hitlerista, a Alemanha nazista, tinha feito para começar esse combate. O mundo ficou escandalizado com a velocidade da guerra, né? A Blitzkrieg, a guerra relâmpago. A segunda fase é marcada por um equilíbrio, quando Estados Unidos e União Soviética, ali a máscara soviética, né, quando a União Soviética entra no conflito. Então, com a entrada dessas 2 grandes potências, há um equilíbrio de forças. E no final, terceira e última fase, nós temos a derrota do eixo, a libertação do Japão, da Alemanha, né, após a derrota nazista em maio de 45, e a rendição do Japão após as 2 bombas atômicas. Então é um tema clássico, muito presente, e que é bem legal que tu estude isso de ponta a ponta com bastante cautela. Quais são as propostas de redação que eu posso usar segundo a guerra? Ou quais os temas da guerra eu posso usar em redação? Gente, a gente está falando de Holocausto. O Holocausto, os horrores do Holocausto, o uso de seres humanos para experiências médicas, muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, e não foi só pelos alemães, tá? Os japoneses também fizeram muitas experiências com prisioneiros chineses, certo? A capacidade humana de fazer mal para alguém, né? E chegar a um ponto que o mal ele chegou a ser banalizado, né? A banalização do mal, porque a população da Alemanha dos anos 30 certamente sabia o que estava acontecendo. Não eram, né? A grande maioria sabia o que estava acontecendo. E ficou tão evidente isso que virou banal. Esse ano nós tivemos Jogos Olímpicos, a Alemanha vai sediar uma das maiores Olimpíadas da história, aquilo foi utilizado como uma propaganda. Então pode falar dos Jogos Olímpicos que é utilizado como uma propaganda, como uma arma política, bem importante lembrar. A gente pode falar sobre o poder que a imprensa e que a mídia tem. Lembra o ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels, dizia: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então pode falar de como a imprensa, né, que é considerado o 4º poder, é um tema de muita influência na construção da sociedade. A gente pode falar das novas tecnologias, né? O próprio Einstein falou, o mundo evolui através das guerras. Então a busca por desenvolver uma tecnologia para ter um exército mais forte, para ter uma arma melhor, isso acabou por refletindo na sociedade que nós moldamos, que nós vivemos hoje. Os efeitos, né, que essa guerra vai trazer para nós, as tecnologias voltadas para a indústria bélica e para a morte, certo? Então tem um monte de relações que a gente pode fazer com a Segunda Guerra Mundial. E é importante lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela tem um grande efeito, uma nova guerra, que é uma guerra não declarada, que é a Guerra Fria. Certo? Então esse reflexo, né, da Segunda Guerra Mundial vai basicamente, né, sendo redundante, refletir até os dias que a gente tem hoje. O Brasil foi inserido num contexto de Guerra Fria. A perseguição a Getúlio Vargas no seu segundo mandato estava num contexto de Guerra Fria. A ditadura militar que aconteceu no Brasil estava num contexto de Guerra Fria. Então é bem importante a gente estudar a Segunda Guerra Mundial justamente para ter uma boa capacidade argumentativa. E se cair uma proposta que fale sobre transformações políticas, sobre a influência da política na construção da sociedade, que fale sobre a influência da imprensa como um elemento manipulador, fake news. Cara, olha só, nossa, ó, loucura, né? Loucura, né? Beleza? Então é bem importante lembrar disso. Então é um tema que é sempre presente e que vale a gente dar uma boa revisada. Cara, beleza? Joga aí! Vamos continuar o nosso desafio. Vai colocando aqui nos comentários qual é a proposta de redação e eu coloco ali embaixo qual é a alusão histórica, sempre usando esses 3 temas. Sempre usando esses 3 temas. Grécia, Revolução Industrial e, por fim, a nossa Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Cara, foi muito legal esse nosso bate-papo. Aqui, então, a gente falou sobre os três conteúdos de história que são coringas para qualquer proposta de redação.
a Grécia Antiga, onde eu posso falar sobre a exploração do trabalho feminino, sobre a exploração do trabalho infantil, posso falar sobre educação, posso falar sobre política, sobre o exercício da cidadania. Depois a gente teve a Revolução Industrial, que pode falar sobre êxodo rural, sobre verticalização da cidade, sobre desemprego, sobre modernização refletindo na construção de uma sociedade, sobre a falta de saneamento, sobre a formação das favelas, sobre o surgimento das periferias, sobre a exploração da mão de obra infantil e feminino, sobre a questão de que mulheres recebiam menos salário que os homens. Quando fala de Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar sobre xenofobia, sobre etnocentrismo, sobre novas tecnologias, sobre a influência da mídia, sobre a construção de uma sociedade baseada, né, numa intensa propaganda etnocêntrica, né, a banalização do mal, o mundo ficou horrorizado com aquilo tudo. Então são temas bem importantes e bastante relevantes para o nosso tempo, para nossa proposta, para nossa redação, beleza? E te lembra, para fechar aqui, a redação, o estudo de história, ele é muito mais do que a prova. O estudo de história, ele vai melhorar a tua capacidade argumentativa, ele vai melhorar a maneira como tu interpreta os textos e ele vai te dar o vocabulário para conversar sobre qualquer tema de redação. Então é um conteúdo que tu tem que sempre cuidar, né, e estudar ele com muito carinho e com muita atenção. Tá com dificuldade de história? Vem para a Oficina da História, porque além de ter a maior e mais completa plataforma de história de toda a internet, tá, tu vai ter contato diretamente aqui comigo e eu vou estar respondendo todas as dúvidas que eventualmente tu possa ter. Porque a gente tem um cronograma específico onde tu vai saber quais são as aulas que tu tem que estudar, quais são as atividades que tu tem que fazer, até qual o filme que tu tem que assistir e depois tu conversa comigo no fim de semana para matar toda e qualquer dúvida. Não tem como dar errado. O caminho para a tua aprovação está aqui na Oficina da História. Foi muito legal estar contigo hoje. Beijo grande e até a próxima.